Bom, muito obrigado a todos que chegaram aí para participar da nossa reunião. Essa é a terceira reunião que a gente vai fazer sobre a plataforma digital, o P7, aqui do projeto Demonstradores 2. E é um projeto que nós estamos querendo construir junto com as ferramentarias, com as montadoras, com os sistemistas, para que toda a comunidade, né, toda a cadeia se beneficie e aí a gente consiga criar um ecossistema robusto para o nosso mercado de ferramentaria, seja interno, seja depois também para abrir esse mercado para exportação. Então, nós vamos dar sequência hoje às temáticas que estavam sendo trabalhadas nas reuniões anteriores, né? A última reunião eu acabei não participando, mas o Henrique participou com vocês e o Eduardo também. Eu gostaria de começar fazendo uma apresentação pelos resultados, tá? Uma apresentação dos resultados dos dois formulários que nós já passamos a respeito da plataforma e quais são as principais conclusões que nós tiramos a respeito desse tema. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E aí eu não vou conseguir mais ficar olhando as interações aqui, o chat e tal. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, tá bom? Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, André. Beleza, obrigado. Bom, então, para que a gente possa identificar quem está presente na reunião, por favor, depois coloque o seu nome completo e a sua empresa ali no chat, tá? Só para a gente ter o controle da frequência aí, que a gente precisa informar isso para a Fundep também. Como que nós estávamos nos formulários? Então, na última reunião, né, o Henrique apresentou para vocês que dos dois formulários que nós disponibilizamos, um tinha 7 respostas e o outro tinha 6 respostas, tá bom? E agora, depois que a gente pediu novamente, né, para as empresas e tal, a gente subiu esse número para 13 respostas no formulário de fluxo de arquivos e 11 respostas no formulário do fluxo de trabalho. Eles ainda estão abertos para a resposta, tá? Então, quanto mais respostas nós tivermos, mais representativo isso vai ser e mais isso vai ajudar a gente a criar uma plataforma que haja adesão dela, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o formulário de fluxo de arquivos. A primeira pergunta era em qual perfil a sua empresa, sua instituição se encaixa. Tivemos, então, a participação de 8 ferramentarias respondendo, 2 ICTs e 3 fornecedores, tá? Então, a maior parte das respostas aqui foi de ferramentarias. A plataforma deve ser rígida quanto ao meio de transferência de arquivos e informações. Então, a maior parte das respostas aí, né, sim, que todas as empresas participantes devem usar o mesmo método de comunicação de arquivos e informações. Isso facilita muito a elaboração da plataforma, né, concentrar todas as trocas de arquivos ali dentro. A segunda pergunta foi: pode haver uma distinção entre o meio de comunicação de arquivos simples para o de arquivos de alta importância? A maioria também respondeu que sim e a minoria respondeu que não. Então, o meio de envio de uma planilha não necessariamente deve ser o mesmo meio de envio do CAD, CAM ou CAI. No entanto, isso não anula a resposta anterior, né, que tudo deve ser padronizado e, se possível ali, né, se possível não, tudo deve ser padronizado e utilizar o mesmo método de comunicação. Próxima pergunta: quem deve decidir o meio de comunicação de arquivos e de documentos? O contratante ou deve ser acordado entre o contratante e o fornecedor? A maioria respondeu que deve ser acordado, tá?
Bom, quais então os meios de troca de informações devem ser aceitos pelo projeto ou pela plataforma? A maioria votou em um meio próprio interno à plataforma. Isso também facilita, né, a nossa padronização e facilita que o fluxo de arquivos ocorra sempre dentro da plataforma e não fora. Alguns também mencionaram, né, com um voto a menos, e-mail, e aí os outros meios tiveram uma diferença muito grande, né, menos da metade aí dos votos. Dropbox, Google Drive, sistema privado e por aí vai. Então, é importante que, ao pensarmos em um meio interno da plataforma, que isso depois também seja aceito pelas empresas, tá? Então, essa pesquisa está indicando que será aceito, mas precisamos de mais respostas também, né? Para que isso se torne cada vez mais consenso. Caso o meio de comunicação seja feito fora da plataforma, deve haver alguma verificação de envio, algo como uma atualização, por exemplo, status na plataforma, que indique certa parte do processo foi enviada por um meio externo? A maioria diz que sim, e tem duas diferenças aí no sim, né? Deve haver uma verificação simples ou então deve ser enviado algum tipo de comprovante. Mas a maioria diz que deve haver, então, uma verificação, tá? Alguns comentários adicionais que nós tivemos é o seguinte, né? O envio de documentos CAD, por exemplo, sofre restrições por contatos de confidencialidade, ou seja, poderá haver restrições das próprias montadoras. Aqui temos um desafio. Nesse processo, precisa ter que considerar uma certificação, por exemplo, que para obter o processo precisa estar bem amarrado, inclusive com processos de PDM e PLM. Então, é importante a gente levar esse comentário em consideração, né? Outro comentário aqui que converge com algo que eu já falei: todo envio centralizado na plataforma faz um controle eficaz e, claro, se a gente fizer tudo sempre dentro da plataforma, a plataforma vai ter que ser certificada depois, né? Para atender as montadoras e os outros players aí do mercado. Sempre focar na segurança de informações para que nem o contratante nem a contratada seja penalizada. Esse também é um requisito, né, que a gente já tira da nossa pesquisa de segurança da informação. Então, as principais conclusões do formulário 1 são: deve haver um único meio padrão para todas as trocas de arquivos dentro da plataforma. Tá? Nós chegamos a essa conclusão diante das respostas. Todos os arquivos, independente do tipo, poderão ser enviados dentro da plataforma sem limite de tamanho do arquivo. Então, a plataforma tem que ter um requisito ali, né, para a estruturação dela, que ela consiga suportar os diferentes tipos de arquivo e diferentes tipos de tamanho. O meio de comunicação deve ser acordado entre o contratante e o fornecedor. Tá? Essa é uma conclusão de uma pergunta, mas entendendo que a comunicação vai acontecer, a troca de arquivos sempre dentro da plataforma, o mais fácil para que a gente construa essa plataforma é também forçar que a comunicação, né, uma mensagem, alguma coisa do tipo, também ocorra dentro da plataforma. Então, tudo fica registrado dentro da plataforma. Tá? A troca de arquivos deve acontecer preferencialmente dentro da plataforma. A quarta conclusão: observação: ao permitirmos comunicações fora da plataforma, a gente pode perder rastreabilidade, entregas e etc. Por isso, como a gente tem esse risco, aí o mais fácil para a gente mitigar esse risco é eliminar completamente a comunicação fora da plataforma. Tá? Então, não aceitar a comunicação via e-mail, mesmo que tenha sido uma sinalização que é possível. Tá? Deve haver uma sinalização na plataforma sobre o status de tomada de decisão, aprovações, verificações e entregas. Então, esse recurso deve estar presente na plataforma e deve ser de fácil visualização. Essa é uma outra conclusão e também um requisito. Na hora de elaborar a interface da plataforma, a gente precisa criar alguma central de avisos, notificações, alguma coisa do tipo, para chamar a atenção caso haja uma mudança de status. Né? Então, a gente vai precisar pensar sobre esse tipo de formato mais à frente. Para assegurar
a gente também precisa pensar em assegurar a segurança das informações. Então, vai ter que ter uma blindagem muito forte aí na parte de segurança da informação. Algum comentário sobre esse primeiro formulário, as conclusões? Bom, então eu vou passar aqui para a sequência. Vou apresentar os resultados do formulário 2. André, Oi, é Gisele. sim, Eu acho que era importante ter a participação das montadoras. Eu não sei se tem aqui, porque, por exemplo, tem montadora que eu trabalho que eles têm uma plataforma própria, né? sim. Então, aí eu não sei como é que ficaria essa integração. E outras, por exemplo, sistemistas que usam o mercado eletrônico ou a plataforma própria deles, e tem alguns que não tem nada, né? Fica tudo no e-mail. Uhum. A gente tem esse ponto no radar, Gisele, e isso é muito importante, né? Sim, é importante a presença das montadoras aqui também, e por isso, né, se depois na gravação alguma montadora assistir a nossa gravação e quiser manifestar também a sua opinião, pode ir lá no formulário, pode trazer esse ponto. A gente sabe, por exemplo, que na GM, né, eles têm um sistema próprio deles para fazer isso, não aceitam outro tipo de comunicação que não seja através desse sistema. Então, qual que é o risco aí, né? O risco é que a gente não consiga homologar a plataforma para comunicação de arquivos. Só que, do outro lado, a gente permitir essa troca de informação de arquivos fora da plataforma, ela complica muito a questão da rastreabilidade, né? Então, a gente tem que levar esse tema, sim, para as montadoras, mas a gente tem que pesar também a questão de quão robusta essa plataforma vai ser, e se a gente demonstrar a robustez dela, ela poderia então ser aderida aí pelas outras montadoras, tá? Eu acredito que a parte de transferência de arquivo, até pela questão, por exemplo, tem o contrato de confidencialidade, tem tudo isso. Uhum, Eu acredito que algumas montadoras não vão liberar, sim. acredito eu. Uhum, Porque até dentro deles, por exemplo, não vem nem pelo e-mail, vem por uma plataforma internacional que uhum, ele rastreia. Eu assino um termo internacional de confidencialidade. Então, é tudo regido pela matriz. uhum, entendi. É só uma observação, assim. Sim. Sim, sim, é uma observação muito importante, né? Não, é bem isso mesmo, tá certo. Na Volks é assim também? Ou... Sim, sim. Exatamente como desculpa, a colega comentou, eu não vi o nome aqui. Uhum, beleza. Tá, nós temos duas plataformas, que é o SDX e o KVS. Então, qualquer troca de arquivo fora dessas plataformas é proibido, tema de compliance, né? Uhum, entendi. Uma outra forma também da gente conseguir fazer é integrar essas plataformas dentro da nossa plataforma. Então, entender quais são essas plataformas que são utilizadas e conseguir habilitar para que elas funcionem ali dentro. Então, esse pode ser um outro requisito também, tá? Bom, falando sobre o formulário 2 aí, né, a questão do fluxo de trabalho, a gente, a primeira pergunta tinha qual era o perfil, 7 ferramentarias responderam, teve uma ferramentaria a menos que respondeu e um fornecedor a menos que respondeu o nosso formulário, tá? Em relação ao formulário 1. Sobre a questão do fluxo de trabalho, olha só. Qual abordagem de fluxo de trabalho se alinha mais com as suas expectativas para o uso da plataforma? Fixo ou flexível?
Então, a maioria, né, esmagadora, ou seja, totalidade dos entrevistados aí respondeu que deve ser uma abordagem flexível, havendo a possibilidade de negociação de etapas do trabalho entre solicitantes e fornecedores. Tá? E aí, diante da abordagem flexível, quais as características deveriam ser negociáveis? Então, a maioria definiu aqui prazo de entrega, podendo alterar o prazo, né? Pagamento de determinadas etapas, então, o valor do pagamento por etapa, valores de pagamento por etapa, podendo alterar o valor de pagamento a cada etapa. Eu acho que a de cima seria mais então relacionada à questão da quantidade de etapas de pagamento e a outra o valor, tá? E a divisão do trabalho, podendo então sugerir alterações na forma como foi feita a subdivisão das atividades. Então, diante disso, né, a questão do prazo e do pagamento, ela salta aí aos olhos como aquilo que deveria ser mais flexível, tá? Não teve nenhuma outra sugestão. Isso é importante também, a gente deixava sugestões ali caso houvesse alguma outra coisa, não teve uma outra sugestão de algo que deveria ser flexibilizado. E quando seriam feitas as negociações? Então, 100% votou que as negociações têm que ser feitas antes de aceitar o serviço, ou seja, antes de fato, ali assinar o contrato, após uma demonstração de interesse e uma contraproposta. Então, se a montadora é o cliente que quer contratar alguém lá dentro da plataforma, inicia-se um contato, uma manifestação de interesse, tem uma contraproposta, e aí depois que essa contraproposta ela é feita, tudo está definido, nada é alterado após. Tá? Na sua opinião, a plataforma deveria possibilitar a contratação de um serviço de desenvolvimento completo de ferramental? Isso aqui é uma pergunta que tem a ver, né, com o modelo de negócio que nós estamos enxergando para o futuro da ferramentaria. Se é através de contratações de serviços especializados ou se o modelo atual, onde uma ferramentaria é responsável por fazer tudo do início ao fim, ela não tem... poderia continuar acontecendo dentro da plataforma. E olhando as respostas aqui, né? Então, a maioria votou que deveria possibilitar ou ambos os cenários, ou então que deveria possibilitar a contratação de um serviço completo. Sendo assim, apenas 9% das pessoas que responderam disseram que deveriam ser apenas vendidos serviços especializados. Então, essa é uma conclusão que vai contra aquilo que nós estamos enxergando para o setor, que é propor uma especialização de cada tipo de empresa. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, né? Quais são as barreiras para essa especialização mais adiante, mas de um lado existe uma visão de que seria melhor para as ferramentarias se elas se especializassem e deixassem de arcar com as terceirizações, quarteirizações, né? Isso ajudaria, por exemplo, a maximizar o lucro delas e diminuir a curva de capital ali que você fica girando no vermelho, tá? Mas, aparentemente, as pessoas ainda não entenderam os benefícios da especialização. Talvez não seja exatamente isso, viu, André? Precisa discutir, né? Uhum. Pode ser. Assim, eu não enxergo no mesmo prisma que você o tema, tá? Como é que você enxerga, então, Rogério? Eu acho que o tema de especialização não significa necessariamente você perder esse poder de capitalização, know-how, esse tipo de coisa. Eu acho que a verdade é uma só, ninguém faz tudo sozinho. Você pode ser especializado sim no segmento, mas óbvio, você ter serviços que você vai terceirizar, alguém vai te fornecer alguma coisa, não sei.
Dá para discutir isso aí, viu? Dá para gente ampliar esse leque aí de análise, tá? Eu concordo com o Rogério. Eu acho que você vai enxugar o custo disso, né? Quer queira, quer não. Por exemplo, a ferramentaria, ela subcontrata outra coisa. Vai ter imposto em cima, vai ter o custo dela, lucro, tudo em cima. E aí você vai somando, acumulando lá no final, na ponta, a gente tem um custo de um ferramental maior. Se houvesse uma possibilidade de quem está contratando, ok, eu, como ferramentaria, estou gerenciando esse projeto, ok, mas o pagamento passa direto para aquele fornecedor, não sei, de repente. É uma ideia, né? Não sei se é nessa intenção que você fala da especialização. É isso. Assim, quando a gente está falando de especialização, por que você, por exemplo, que tem uma ferramentaria, você genérico, né? E você tem algumas poucas máquinas de usinagem, você não tem escritório de projeto interno, você não tem engenharia interna, por exemplo. Do 1 milhão que você pegou para fazer uma ferramenta, quanto do seu lucro vai, por exemplo, para o lucro de um terceiro? É uma coisa que é importante a ser pensada. Fora essas questões dos impostos, né? Você está tributando 2 vezes. Quanto mais você terceiriza ali, mais você vai acabar tributando, a outra pessoa vai tributar também. Então, tem muita coisa que talvez possa sair aí e aliviar a ferramentaria por conta dela fazer só aquilo que ela tem condições de fazer. Se o que você tem condição de fazer é usinagem, faça usinagem. Se o que você tem condição de... Tem gente que pega projeto, eu escutei esse relato aí nos últimos anos aí, né? Um dos relatos que eu escutei foi assim, uma ferramentaria ganhou um bid para fazer uma ferramenta para uma montadora ou um sistemista, né? Eles não tinham máquina de usinagem do tamanho que era necessário para fazer aquela ferramenta. Então, a usinagem teve que ser terceirizada. Também, talvez, não tivesse imprensa para fazer aquele tamanho. Então, por que aquela ferramentaria conseguiu pegar o projeto? Porque ela foi lá no bid, não teve que colocar tudo que ela tinha à disposição para fazer o serviço e ela disse que faria por um preço em um determinado prazo. E ela... Depois o cara saiu no vermelho. Por quê? Ele ganhou uma concorrência e foi bater na porta do cara que estava concorrendo com ele para usinar. Quando ele chegou lá para fazer isso, por favor, me ajuda aqui para fazer esse serviço aqui, porque eu não tenho condições de fazer. Aí o cara virou e falou, minha hora é tanto. Mas é muito caro, eu vou ficar zerado, vou ficar no vermelho. Paciência, você jogou o preço lá embaixo, não tinha condições de fazer. Então, esse tipo de especialização, ele também visa tratar esse problema. Hoje em dia, existe uma utopia. É muito importante. Eu conheço, por exemplo, ferramentaria que o cara não tem uma máquina CNC lá dentro. Pois é. Então, existe uma utopia hoje, acaba sendo até um vício, assim, né? Não, eu consigo fazer, é só eu ir subcontratando. Mas e aí? Né? Quanto que você vai perder? Às vezes você vai perder quase todo o seu lucro ali e depois, o que vai acontecer? Né? Você vai pegar um serviço para rodar no vermelho, mas rodar só um pouco no vermelho, né? Em vez de rodar muito. Então, esse é um cenário que é muito comum no mercado atual, né? E é por conta desse tipo de coisa que, às vezes, a força das ferramentarias vai minando pouco a pouco. Tem que pesar, né, André? Por exemplo, se você faz lá Você é especializado em fazer carrinho lá de supermercado. Você não vai comprar o rolamento lá rodando, você não vai fabricar ela, você vai comprar de um fornecedor, certo? Outra coisa, quando você faz um orçamento, você vai utilizar o seu rate.
você cobrar geralmente. Geralmente, quando você faz uma ação de terceirização de alguma parte do processo, é óbvio, você vai fazer com alguém que vai executar por um rate menor, onde você vai ter um lucro em cima do rate que você orçou, para você ter uma compensação financeira, vai ser um ganha-ganha. Quem está fazendo está ganhando e você também, né? Então, por isso que eu falo que não é tão exato assim. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que cabe mais parâmetros aí de análise aí, né? Ninguém vai fazer tudo, esquece. Né? Você vai ter que contar com parceiros aí para executar um trabalho, né? Aí a parte do lucro, o valor que você falou, o cara pega, depois ele vai gastar, aí é uma total falta de gerenciamento, né? Aí não sei, né? Aí já vejo com outro título isso aí, né? Oi, pessoal. Isso. É o Túlio aqui da GM. E aí, Rogério, beleza? Ô, Túlio, e aí, cara? Bom? Beleza. Eu tô nessa linha do Rogério também. A Gisele também falou um negócio bem interessante. Como business estratégico, vou falar de uma ferramentaria dentro de uma montadora. Essa questão de buscar um rate menor num ambiente aí fora, para eu não só ganhar velocidade e não ficar gastando energia com um tipo de trabalho que ele não agrega valor num rate alto. Porque você manter uma estrutura dentro de uma automobilística, o custo estrutural é muito mais caro. Então você busca lá. Na minha visão, e é o que a gente tem buscado, a gente não criou a plataforma, mas a gente criou a matriz de fornecedor, que é uma matriz que possibilita a gente enxergar quem é quem e quem faz o que para nós. Eu estou muito de acordo com a estratégia de plataforma, e quando o Rogério fala, precisa ver especialidade, isso fortalece a cadeia, desde que você dê previsibilidade. Todo mundo for usar a estratégia aí fora hoje, o cara faz. Eu tenho meu negócio, eu estou concorrendo com o cara do meu lado, que talvez faça parte do processo, ele não faça tudo, mas se eu não pegar, eu morro. Então, ele pega o bid e sai distribuindo, ele sai fazendo o trabalho da plataforma. Mas agora, se o cara se especializar, eu sou usinagem vertical, eu sou usinagem. Então, o fluxo da ferramenta, né, ou do subconjunto, ele anda no mercado de uma maneira muito mais viável e muito mais coerente. Para mim, é o sentido da plataforma. Porém, o quão todo mundo quer esperar essa coisa se estabilizar e realmente ter a demanda, né? Porque o que mata hoje as ferramentarias é a falta de demanda, né? Então ele pega mesmo e ele faz o trabalho de plataforma, ele fica gerenciando e vai minando, né? Vai minando, ele atrasa, o atraso é real, o custo da qualidade, vou falar porque eu tenho um time que a gente cuida de fornecedor, o custo da qualidade é alto, porque é sazonal. O cara perdeu demanda, ele perde mão de obra. Quando ele perde mão de obra, treinar no padrão seu de novo é ruim, porque ele demora e ele erra, e aí a qualidade fica alta. Mas eu tô nessa daí. O Rogério e a Gisele falaram aí, eu tô alinhado nisso. É isso. Beleza. Eu sou totalmente a favor da plataforma. Esses pontos aí, André, a gente pode pegar para discutir também, né? Assim, especificamente, né? Você tá trazendo o resultado aí da pesquisa, mas aí eu acho que também cabe esses pontos mais que você acha como chave, cabe um debate igual a gente está fazendo agora, talvez um fórum específico, né? Para clarear mais aí o tema, né? Não ficar uma sensação errada, sei lá. Não, eu concordo, assim. Talvez a gente tenha começado esse projeto da plataforma muito enviesado com essa linha da especialização. E a plataforma pode existir sem a especialização, né? Só que aí ela precisa gerar benefícios e ser atrativa para que as pessoas, ao invés de continuar fazendo o serviço fora da plataforma, elas venham para dentro da plataforma. Isso, né? Seja um modelo de negócio. Mas nós estamos eximindo a especialização, tá?
Uhum. Só estamos abordando alguns aspectos em cima dela, né? Uhum. Uma coisa que eu vejo em relação à especialização é que, assim, hoje em dia, a montadora contrata o sistemista contrata a ferramentaria, ou então a montadora contrata a ferramentaria direta. E aí a ferramentaria vai contratar outra ferramentaria. Então, quanto mais você... Porque tem itens que realmente você não vai fazer dentro de casa. Você deu o exemplo do carrinho de supermercado e do rolamento. Mas o rolamento ele é um item padrão, é um standard, né? Ele não é a ferramentaria que faz. Alguém produz esse item, você só vai lá e compra, é um item de prateleira. Isso, deu um exemplo É, qualquer, mas, né? mas aí assim, o que não é item de prateleira, né? Faz Não, sentido você ficar terceirizando? faz, Faz, dependendo, faz. faz. Para mim faz e a gente aplica esse processo aqui, tá? Uhum, O, um exemplo, vou colocar aqui um exemplo para todo mundo entender. Um sujeitador onde eu tenho vários aços alojados. uhum, Num rate interno, eu tenho um cara aqui fazendo furo, rosca, pino, é um custo alto. Então eu já mando tudo isso para fora, ele vem tudo montado, ajustado, parafusado e pinado e entra como um Lego para mim. Esse é um processo que a gente usa. É. Então faz sentido, para mim faz sentido. Uma uhum, plataforma que quem tem, e assim, é o que eu falei, a nossa matriz de fornecedor, quem é que faz usinagem e tem ferramenteiro? Ah, então ele faz um conjunto desse. Ah, esse só tem usinagem, o outro, e eu tenho que ficar controlando a carga de quem está com o quê, como está com o quê. uhum, A plataforma deveria fazer isso. Não, aqui, ó, você tem cara, Sim, é uma concordo com o uberização, Marco. né? É uma uberização. Eu quero um Uber Black, quero um Uber X, quero um Uber ralezinho, que é só usinagem, quero um Uber completo, que é usinagem 2D e meio, e vem para mim aqui só para final. Quero um Uber só de programação CNC. É isso. Para mim é isso. Eu acho que você pode. A especialização e a parceria, parceiros, né? Eles podem ser chamados para a mesma festa, aí, não tem problema. É, uhum, exatamente. E assim, ó, eu já tinha colocado, só vou colocar um ponto. O que mata hoje é essa concorrência entre a cadeia. É lógico, cada um vai ter o tipo de estrutura e vai praticar o seu rate em função da sua estrutura, né? uhum, Mas se a gente comunizasse um rate padrão em função de uma matriz de serviço que fala assim, ó, isso aqui é pequeno, médio, complexo, simples, grande, não sei o quê, e o mesmo rate, o cara migrar esse trabalho, quebrou uma máquina minha, mas o cara do lado dá para fazer porque ele tem uma máquina igual. Mesmo sendo uma estrutura, mas ele vai trabalhar no rate da plataforma. Quer dizer, ele vai pagar a mesma tarifa que o Uber está cobrando ali. E você vai pôr o serviço ali e não vai atrasar. Então, é uma discussão também que a gente tem que fazer. Eu, um pouco antes da gente conversar, que eu estava tiro de plataformas, você vê a Fictive, você vê a Perdustre, plataformas aí que... A Fictive é muito global, a Perdustre é uma mais local. Mas dá para você. Coloca seu desenho lá, simula o que você quer, uma lista de necessidades que você precisa e acabou. Sai a cotação. E aí a gestão disso tudo fica dentro da plataforma. Para a indústria, é vantagem. E o cara que faz o serviço, caramba, eu tenho demanda desse tipo de serviço. Quer dizer, eu tenho da Volkswagen, tenho da Ford, tenho de todo mundo. Tá tudo ali, ó, os caras estão pedindo esse tipo, e eu sou classificado como esse tipo de... Então, quer dizer, a demanda vai acontecer. Dias maiores, dias menores, mas vai acontecer. E o cara começa a conseguir investir no seu maquinário, no seu headcount, o turnover até diminui, que o cara consegue mandar uma estrutura saudável, né? Manter. Sei lá, tô colocando pontos de visão, tá? Nada absoluto. Mas com é pelo certeza. tempo de experiência aí. Legal, acho que é uma visão importante, diferente daquilo que a gente estava enxergando, até mesmo das outras coisas que a gente perguntou aqui, das respostas que tivemos. Por exemplo, ó, deixa
Deixa eu passar aqui a... O André, Eu acho que tem alguém com a mão levantada aí, o Fernando. é isso que eu ia dizer. tá. O Fábio levantou a mão aí. O Fábio, agora. é isso. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Só para contribuir, eu acho que eu tenho uma opinião bastante parecida com dos colegas aí. Eu sou de uma ferramentaria aqui dentro da Bosch, também uma ferramentaria, não é de montadora, mas está dentro de um sistemista bastante grande aí, né? E que a gente existe desde a década de 60, é uma ferramentaria que foi formada porque não tinha ferramentarias na época. E hoje, a partir de 2010, a gente começou a fornecer para o mercado, fora da Bosch. E a gente não tem como ter tudo aqui dentro. Muita operação a gente acaba comprando de fora, não tem jeito. Não dá para ter tudo. E, por exemplo, a gente tem alguns maquinários aqui. A gente tem um maquinário de retífica coordenada, super específico. Quem que tem uma retífica que consegue fazer um perfil, né, que não é cilíndrica nem plana, que a gente fornece para o mercado, quem precisa repassar uma matriz, corte fino. Então, assim, não vai dar para ter tudo, nem sempre vamos conseguir ter tudo. Então, faz parte a gente subcontratar e fazer parte do nosso, ou seja, aí essa administração, essa análise da cotação para você não perder dinheiro, é uma dificuldade grande, a gente também passa por isso, mas faz parte da nossa expertise, né? Nosso know-how. Excelente, isso aí. É isso aí. Obrigado. Tem mais alguém aí com a mão levantada? Não, mas só uma colocação para quem tem acompanhado a GM, e isso não é um item de segurança, nada de um item confidencial. Ela abriu pro mercado, né, na plataforma do Mover aí, para o mercado, o nosso parque de atividades. Então ele está dedicado hoje, tudo bem? Está dedicado ao mercado, ou seja, quem precisa de uma usinagem, quem precisa de uma tempera laser, a gente está executando para outras montadoras, inclusive, tá? Então, e está aberto. Está aberto. Então, assim, como se fosse uma plataforma, né? Está lá. A gente faz tempera laser aí com a GE. A gente faz aqui, a gente faz da Vox. A gente fez tryout com a Vox, exercitando essa prática. Então, assim, eu tenho recurso prensa, legal, tem recurso prensa. Pô, mas a Vox tem um recurso prensa, eu estou com um over de atividade, demanda. É o cooperativismo, né? Então começa a plataforma a funcionar. Precisa ter um gerenciador disso tudo aí. E como que... Você falou, Túlio, que isso está funcionando através de uma plataforma já hoje ou não? Então, ela foi colocada num site, né, divulgado publicamente, e não é uma plataforma específica, mas esse site abre para o mercado para toda a empresa. Não é só para a montadora, tá? Para qualquer uma. Pode ser lá uma Schuller, pode ser uma DOP, aí, ó, tô precisando de usinagem aqui, minhas máquinas quebrou. Se couber dentro do custo dela, baseado no nosso custo estrutural, nosso rate, a gente vai executar numa fase de demanda baixa aqui, né? E assim, só para situar todo mundo, todas as montadoras e todo mundo, né? O entorno da automobilística são as ferramentarias, são todas as empresas. A velocidade, falei de manhã, mas a velocidade de lançamento de veículos, ela está mudando. Ela é muito mais rápida. Então, a oscilação de demanda interna para a gente lançar um produto, ela é demorada quando você tem um custo estrutural alto. Então, a gente vai ter um momento de sazonalidade e de carga baixa. Então, a gente tem que manter o capital intelectual, porque hoje, achar ferramenteiro, achar quem usina direito, tá difícil. Tá difícil. E
Depois, se você puder compartilhar, Túlio, esse Sim. canal aí com a gente, no Sim. grupo e tal, a gente vai dar uma olhada. Perfeito. Bom, acho que as discussões elas vão continuar. Eu só queria apresentar o restante das respostas para vocês. Como então que acha que a plataforma deve abordar a oferta de um serviço? Seguir com um modelo fixo padronizado ou personalizável? Então, a maioria colocou aqui um modelo personalizável pelo solicitante, incluir etapas, marcos, verificações, como julgar melhor para atender a demanda. Como acha que deve ser a forma com a qual se encontra o fornecedor dentro da plataforma? De forma direta ou indireta? Então, isso tem a ver com a discussão que a gente estava tendo, né? Do tal do Uber ou de outro modelo. Sim. O que vocês deram do Uber, né? Ele é um exemplo que ele tira muito o controle de quem está contratando, tá? Em que sentido? Se você vai pegar um Uber hoje, você não escolhe qual é o modelo do carro que você vai andar e você não escolhe, pelo menos, quem é que vai fazer o serviço para você. Na verdade, o que você escolhe é uma categoria que vai te atender, se é X, se é Black, agora não sei quais são os últimos nomes aí, se é moto, né? Só conheço o X. E aí, talvez ele já te dá um valor ali, né? Vai custar R$20 a corrida nessa categoria. Na outra, se você quiser, é 30. Você escolhe qual é a sua categoria, né? E ele começa a procurar, então, os motoristas. A plataforma faz essa busca e, do outro lado, ela está ofertando a corrida ou serviço para os diferentes fornecedores até que um aceite. Então, ele aceita. Claro que ela não vai ofertar para qualquer um, ela vai ofertar para quem está, por exemplo, num determinado raio de ação, uma determinada proximidade, que consiga atender ali a sua corrida em um prazo mínimo de 10 minutos, alguma coisa. Mas quem está comprando não sabe de tudo isso que está acontecendo. Só vai saber, assim, vai receber a notificação de que o João vai chegar em 5 minutos no local que foi combinado a partida, né? Esse é o modelo do Uber. O modelo do iFood, ele é um modelo que tem um conceito um pouco diferente, tá? E aqui, assim, pelo menos pela resposta, ou deve permitir os dois modelos ou somente a forma direta, que é o modelo do iFood. Como que ele funciona? Você quer comer hambúrguer? Então você entra lá no iFood, tem 300 milhões de restaurantes. E aí você já elimina todos que não fazem hambúrguer. Você vai só para quem faz hambúrguer. Aí você começa a olhar, esse aqui é 5 estrelas, aquele ali é 4 estrelas. Aí você entra, olha o cardápio. Esse aqui um hambúrguer aqui é R$30, no outro é 25. Então você faz a seleção do seu fornecedor, tá? Isso você não faz no modelo do Uber. No Uber você tem uma categoria mínima e quem te atender, te atendeu, e é isso aí. Então, existe uma diferença bem significativa, né, nos dois modelos de negócio. E aí, assim, seria importante discutir qual que faz mais sentido para a plataforma. Eu acho que ter os dois é uma possibilidade? É uma possibilidade. Gera mais complexidade. Mas é uma possibilidade. Por isso que a gente colocou aqui. Desculpa. Na opinião de vocês, assim, só o modelo do Uber que faz sentido? Túlio. Eu acho que os dois modelos eles são relevantes. E vamos falar de Uber. Uber, ele tem uma inteligência por trás que ele vai identificar quem é você, a sua frequência e o seu nível, né? Então ele começa a vir
motorista diferenciado para você, prestadores de serviço diferenciados para você. O iFood é exatamente aquilo, você escolhe o que você quer, como você quer e interfere até no seu pedido, que é o que faz sentido também. Agora, a plataforma, para mim, eu tenho que entrar lá e falar assim, ó, eu posso pagar X. E a precisão que eu quero é essa. Acabou. A plataforma vai identificar, baseado naquilo que você pode pagar e aquilo que você precisa de precisão, ela vai identificar os possíveis fornecedores, os seus devidos prazos de entrega, e aí fica a lei de demanda, né, a oferta. É lógico, eles vão estar concorrendo entre eles, né, num rate similar, por isso que eu falo, né, quanto mais eu ser específico na minha solicitação, né, mais eu consigo filtrar e ter cadeias se especializando. É lógico, esse cara aqui hoje ele atende a um rate menor e ele começa a ganhar demanda, ele investe no trabalho dele, ele consegue ser mais veloz, consegue ser mais eficiente, ter mais qualidade, ele muda de nível, né? Mas eu acho que faz sentido as duas coisas. O iFood e é lógico que tem que pensar na lógica dessa solicitação. E aí a gente tem bastante modelos aí acontecendo no mundo hoje. É isso. Eu acho que, assim, se às vezes a gente quer abraçar o mundo, nem sempre a gente vai conseguir. Então, ou a gente pensa, né, em algo que consiga convergir características positivas dos dois modelos e cria um terceiro, ou a gente tem que escolher um dos dois, que eu acho que já é uma grande complexidade criar uma plataforma. Sim. Então, se a gente quer uma plataforma que você consegue fazer tudo lá dentro, já começa a ficar meio complicado. Acho que o sucesso que aconteceu nesses dois modelos de negócio diferentes, ele aconteceu justamente porque cada um se apegou a um tipo e adesão, né? O Uber, ele não dá as duas possibilidades, ele dá uma só. O iFood também não dá as duas, ele dá uma só. Então, a gente, em algum momento, vai ter que fazer uma escolha. E, claro, essa escolha... É por isso que a gente está passando os formulários, né? Ela tem que ser norteada por quem vão ser os usuários, né? Não por quem está pensando ela aqui. Então, a gente precisa, em algum momento, eu acho, tomar essa decisão e amadurecer isso um pouco mais. Minha visão, a gente tem que criar o terceiro modelo. Um modelo exclusivo para o negócio. Né? Os dois são referência. Sim, sim. Os dois são referência, mas ele tem que criar um terceiro modelo. Legal. Beleza. Isso. Juntar as duas aí e fazer tirar um extrato aí, né? Então, assim, a gente teve algumas conclusões aqui, né, diante das respostas. A gente já discutiu bastante coisa, mas as conclusões que a gente tinha chegado através das respostas é que todos responderam que a plataforma deve permitir flexibilidade na negociação antes de o negócio ser fechado, né? Depois isso não pode. Os principais pontos que devem ser flexibilizados são prazo de entrega, pagamentos em determinadas etapas. Todos eles respondem que negociações devem ser feitas antes de aceitar o serviço. Então, são as principais conclusões, além das discussões que a gente fez aqui agora, que foram muito ricas, né? A gente está chegando no final da nossa reunião. Eu só gostaria de abrir esse espaço aqui só um pouquinho para o pessoal do P6, que vai fazer um convite, né, para vocês. O pessoal da FGV, né, a gente vai ter uma reunião na semana que vem para tratar sobre fluxo de caixa no horário da nossa reunião aqui. Então, queria deixar a palavra aberta aí para o pessoal da FGV. Desculpa, eu estava estava desligado, mas agora está aqui. Então, pessoal,
Olá, meu nome é Cecília, eu faço parte aí do P6, onde a gente vai estar conversando principalmente sobre tudo relacionado a dinheiro. Então, a gente já viu até pela pesquisa que o André acabou de comentar de quanto que prazos de pagamento eles são relevantes, então a gente vai também estar explorando esse tema, mas a gente vai estar falando sobre faseamento, uma questão de acesso de crédito, vai também, em algum momento, estar querendo conversar com vocês sobre até questões fiscais, mas a gente apresenta todo o nosso plano de trabalho na próxima reunião, que é do dia 17, né, e a gente, um pouco na linha do que a Gisele falou, a gente vai tentar estar sempre trabalhando em conjunto com o André, para justamente, a não ser que tenham momentos e fóruns específicos, a gente vai tentar estar aproveitando o tempo de todo mundo, para que não tenha duplicidade entre os grupos, para que a gente consiga focar os esforços, ok? Então, eu conto com a participação de todo mundo, a gente é muito, muito importante, nós vamos ter também algum questionário para que vocês nos informem aí os maiores problemas e potenciais soluções, mas a gente conversa sobre tudo isso semana que vem, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, André. Obrigado, Cecília. Só para finalizar aqui, né? Então, a gente ainda tem esses links aqui, né? Para os formulários, quem quiser ainda adicionar respostas, né? E a gente está criando um terceiro formulário sobre a questão das responsabilidades dos trabalhos, tá? Das plataformas, dentro da plataforma. Foi um tema muito sensível, eu não vou conseguir explicar muito para vocês agora, mas aqui no formulário a gente vai estar, por exemplo, querendo entender assim, né? Se vocês terceirizam alguma etapa do serviço, quais são as razões para terceirização, quais são as atividades que são terceirizadas, se a empresa é subcontratada ou não, o que faz que você tenha aderência a esse modelo de subcontratações, né? Alguns espaços para comentários. E aí aqui, sobre a parte de responsabilidade, o que acontece quando algo dá errado numa terceirização, né? Então, é basicamente isso que a gente quer entender, e porque, assim, possibilitando isso e os serviços ocorrendo dentro da plataforma, a gente precisa entender de quem é a responsabilidade, de quem é a culpa, quem assume o determinado prejuízo, né, por uma determinada situação que aconteceu. Então, a gente quer ouvir aí as opiniões de vocês. Então, aqui vocês têm o QR Code para responder esse formulário. Quem estiver assistindo o vídeo depois também pode acessar. E a gente vai disponibilizar essa apresentação aqui em PDF, tá? Depois do final da reunião. E também vamos fazer a ata da reunião e enviar para vocês por e-mail, tá bom? Acho que é isso. E agradeço mais uma vez aí a colaboração de todos, a presença de todos, e vamos continuar levando essas discussões adiante. Túlio, aguarda aí esse site aí que você falou, né, esse canal. Vou passar. E todo mundo que quiser contribuir, quem ainda não estiver no grupo do WhatsApp, se quiser entrar, coloca aqui no chat o número, tá? E a gente adiciona lá. Excelente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, turma. Um abraço a todos aí. Falou, André. Obrigado. Valeu. Falou, gente.